primeiramente, boa tarde, obrigado mais uma vez para disponibilizar esse tempo, né, tão corrido que deve ser o do senhor, para estar batendo esse papo com a gente, que eu acho que é importante. Deputado, a minha pergunta é basicamente se divide em duas. Vamos lá. Primeira pergunta é que existem. A gente sabe que a parte política, os políticos, geralmente, eles gostam de jogar para a torcida, ou seja, eles gostam de fazer projetos de leis populistas, que, assim, tem um efeito prático imediato para as pessoas. Então, geralmente, eles focam muito em questões urgentes, assim, do dia a dia das pessoas, saúde, segurança, enfim, né? Todas essas questões. Quando eu me parei com esse projeto de lei do senhor, do seu projeto de lei, eu achei fantástico isso. Eu fiquei maravilhado, porque eu falei assim, cara, é uma pauta que é muito, vamos dizer, fora da casinha, entre aspas, aqui para o nosso, né, América do Sul, tudo, é um pouco fora da casinha, mas é importantíssimo. E, graças a Deus, alguém, né, deu atenção a essa pauta. Isso não vai acontecer aqui. Tem pessoas que, quando eu faço posts falando sobre isso, e outros também, outros perfis fazem, até colocam que estamos tentando importar pautas. Mas isso é uma pauta lá de fora, da Europa, tal. Isso é uma importação de pauta. Não, não é. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte: o que, qual que foi o start? O que te deu o start de falar, opa, isso aqui precisa ser feito um projeto de lei para isso? Qual foi o momento em que você parou e falou, vamos levar isso aqui um pouquinho a sério e vamos fazer esse projeto de lei? E também, a outra pergunta é, num país como o Brasil, né, onde popularmente, internacionalmente, se tem como país de todos, para todos, enfim, e tem projetos, né, socialistas, tal, como o Bolsa Família, por exemplo, onde é até um estímulo as pessoas a terem filhos e tudo mais, né, e viver às custas do Estado, aí, enfim. Sabemos que a comunidade muçulmana, lá fora, tal, os islâmicos, eles se procriam muito rápido, né, em um volume muito grande. Então, isso não poderia ser até um incentivo, um facilitador para que, de repente, num futuro, a curto, médio prazo, eles tenham um terreno fértil, que a partir que eles tenham bastante filhos, tenham o suporte do Estado ali e tal. Seria basicamente essas duas perguntas. Mais uma vez, muito obrigado, deputado. Muito obrigado. De fato, olha, o gatilho foi, primeiro, uma conversa com representantes de Israel e que, de fato, me deram muita informação de o que está acontecendo com a Irmandade Islâmica, a Irmandade Muçulmana, que é esse grande movimento que eu descrevi, é um movimento global, cujo objetivo é formar um califado global, né? Todos estarem debaixo desse califado. Então, eles denunciaram em alto e bom tom como é que são os planos, quem é que financia, o que eles já têm de ativos em diversas regiões do mundo, incluindo o Brasil, e denunciaram também qual é o plano para o Brasil político. Não é um plano social, um plano religioso, nada disso, é um plano político, cuja base dessa política será da importação de diversas entidades aí radicais, né, que vão promover a Sharia. E então, aqui nesse primeiro momento, o segundo momento que talvez tenha tido foi fiz uma viagem para a Áustria e faz o quê? Um ano, talvez, um ano e meio atrás, e na Áustria eles já estão com juízes que agora são juízes da Sharia. Então, vamos seguir em que há juízes que passam julgamento baseado na lei da Sharia. Então, pronto, você já tem dois tipos de lei dentro de um território só. E você tem uma parcela da sua população que vive de acordo com a Sharia, outra não. E isso, para mim, é acabar com a Áustria e com os países que tomaram a mesma prática. Então, você não pode ter isso. Aí eu falei, olha, isso aqui no Brasil a gente não pode aceitar, né? A gente ainda tem maioria absoluta e eu digo mais, a gente de fato tem um Estado laico. No entanto, veja bem, eu já até descrevi isso numa outra oportunidade. O cristianismo ele tem uma vertente de tolerância muito ampla, né? O cristianismo ele é tolerante, né? Ele não cria intolerâncias, né?
e ele, ao mesmo tempo, ele é extremamente inclusivo, né? Ele gosta de incluir mais pessoas e trazer mais pessoas para o cristianismo. O judaísmo, ele não é necessariamente inclusivo, né? Ele não quer necessariamente fazer proselitismo e trazer todo mundo para a fé judaica, mas ele é tolerante. O judaísmo convive com praticamente todas as vertentes ideológicas e religiosas. E o islamismo, ele é inclusivista, ele também quer incluir todo mundo no Islã, mas ele é extremamente intolerante. Então, ele é o oposto do cristianismo nesse sentido de tolerância, o oposto do judaísmo nesse aspecto de tolerância, né? Ele apresenta lá um bastão para quem não quiser se converter para a fé islâmica, e para quem se converte, sobretudo os homens que se convertem. É por isso que existem até livros que descrevem como é que o islamismo irá entrar dentro da Europa, né, convertendo os homens. É muito fácil converter, você leva ao lado. Ou você é escravizado, ou você vai pagar mais impostos, ou você é morto, né? Então, eu diria que é por isso que a gente tem que evitar isso ao máximo, né? Essa entrada de uma nova vertente, não só ideológica, mas vertente jurídica, né? Como a Cristiane até mencionou. É uma lei que afeta não somente o comportamento social, a relação de homens e mulheres, relações de homens com crianças e todas essas questões de punições da atividade humana, mas ele também afeta a questão econômica, né? Ele tem questões de herança, tem questões de lucro, juros, tudo isso acaba sendo afetado pela lei da Sharia. Então, eu diria que é uma bomba atômica para um futuro aí econômico tal qual a gente evidencia hoje. E a nossa Constituição, em que pese é laica, ela absorveu a tolerância, né? Ela absorveu a vertente que dá essa igualdade perante as leis dentro do cristianismo, né? Você tem os países que eram parte da cristandade, e dentro desse contexto de cristandade é que nasce essas ideias de igualdade perante as leis. Então, é por isso que a gente precisa defender isso, né? Então, nós até toleramos a fé islâmica, é só essa parte aí da lei da Sharia que vem para destabilizar tudo e transforma, instrumentaliza a fé para ser algo politicamente ativo. E não é isso que a gente quer, né? Como a gente também acho que tem que olhar isso com muito rigor nas outras religiões. A gente tem religiões de todos os aspectos aqui no Brasil. Então, eles convivem em paz porque aceitam a Constituição. Agora, você vê que uma religião ou suposto movimento vem para desestabilizar a Constituição, então não é para viver em paz com todos, é para mulher que ele possa sacrificar e condenar à morte uma pessoa que não pensa igual. É isso que está entrando aqui no Brasil? Eu acho que está na hora de a gente se levantar, porque o processo é muito rápido. Não é esperar 2, 3 anos, olha, meus caros, e fica tarde demais, tá? Isso eu já seguro ao menos das informações que eu tenho. Então, esse foi o gatilho, né? Foi essa urgência que eu vi, que o momento é agora. Não podemos ficar esperando aí os próximos ciclos eleitorais, porque eles passam muito rápido, e o preparo desse pessoal é demasiadamente organizado, né? Então, o Brasil já está inserido neste contexto, porque o Brasil é um país grande, um país rico, tem o que todo mundo cobiça, né? Tem minerais, tem riquezas naturais, tem espaço, tem gente. E, lembrando que, né, que o modelo de califado islâmico é um de praticamente escravatura. Você for ver como é que é o modelo na Arábia Saudita, por exemplo, deixa um país que não aplica a lei da Sharia na sua integridade, né? Tem outros países como Afeganistão, Iêmen, que você nem entra no país, você nem consegue entrar, né? E você só entra se for convidado, é extremamente limitado. Agora, países como a Arábia Saudita, eles dependem do trabalho de outros, né? O árabe não, mas o saudita, ele praticamente recebe um Bolsa Família de 200 mil por ano, ele não precisa trabalhar efetivamente, mas quem é que faz as construções? Quem é que faz os grandes projetos? Quem é que opera o sistema financeiro? São trabalhadores de fora, que também são muito bem pagos, né, pela própria economia que eles geram. Mas eles nunca são cidadãos, não têm direito nenhum. Eles são como se fosse um turista residente, praticamente. Então, é desse trabalho aí que vive esses países que são mais tolerantes na aplicação da Sharia, né? Então, a gente precisa olhar isso com muito rigor aí, que tipo de modelo político resulta com a lei da Sharia também, porque não é
nada que a gente acredite que seja aceito nos dias de hoje. Então, olhar qual é o objetivo final, é transformar um califado global, e os outros países são meras colônias. E o Brasil é um grande contribuidor para esse califado, né, em termos de recursos minerais e alimentícios e tudo mais. Luiz Felipe, não só nesse sentido, como também o que nós estamos vivendo hoje, graças à desgraça dos governos anteriores do PT, que permitiram, junto com o nosso judiciário, que hoje pelo menos 1/4 do nosso território já não viva sob as leis e sob a nossa Constituição. Então, nós temos 1/4 do nosso território dominado por facções fora consideradas já terroristas, campo muito fértil para esse tipo de coisa. Nós já temos partes do território onde a polícia não entra, as leis são deles, eles falam que já são altamente armados. Foro de São Paulo. Foro de São Paulo. Nada mais é que Foro de São Paulo. Exatamente. Quem está abrindo a porta? Paulo encontrou o braço armado perfeito, né, para usar como pano de fundo e tomar o poder no Brasil. É muito preocupante. Nós temos essa estrutura que vive por fora do Estado já, então aplicar tipo de facilitado para acabar com o que nós conhecemos da nossa civilização ocidental.